Na pacata comunidade agrícola de Lake Crystal, Minnesota, James Jim Nibbe era conhecido como um jovem de espírito vibrante, sempre pronto para aquecer o ambiente com seu sorriso pateta e contagiante. Aos 26 anos, Jim era um eletricista aprendiz dedicado que dividia seu tempo entre o trabalho árduo e suas grandes paixões, a caça, a pesca e projetos manuais em sua propriedade rural. Vivendo com sua esposa e o enteado adolescente, ele parecia personificar o ideal de uma vida tranquila no campo. Contudo, essa serenidade foi brutalmente interrompida na madrugada de 31 de agosto de 2010. Uma ligação frenética para o 911 relatou uma invasão domiciliar aterrorizante, alegando que um intruso mascarado havia executado Jim com um tiro de espingarda enquanto ele dormia. O que começou como uma caçada a um predador desconhecido logo se transformou em uma investigação labiríntica, revelando segredos obscuros, vícios ocultos e uma traição calculada que abalaria os fundamentos daquela comunidade. O silêncio da manhã na zona rural de Lake Crystal, no condado de Blue Earth, foi violentamente interrompido às 5h50 do dia 31 de agosto de 2010. Jennifer Nibbe realizou uma chamada desesperada para a polícia, relatando em estado de pânico que alguém havia invadido sua residência. O endereço do incidente, localizado na rua 176, logo se tornou o centro de uma mobilização policial urgente. Ao chegarem à cena, os oficiais encontraram o corpo de James Nibbe, um jovem de 26 anos deitado na cama do casal. Ele havia sofrido um ferimento fatal, provocado por um tiro de espingarda disparado a queima-roupa contra a sua cabeça enquanto aparentemente dormia. Enquanto os peritos iniciavam o processamento da cena, Jennifer, a esposa de 32 anos, apresentava-se visivelmente abalada e relatava ter sido vítima de uma agressão brutal por parte do invasor. Ela descreveu aos policiais que o agressor a atacou com uma faca, causando ferimentos em suas coxas, e tentou estrangulá-la utilizando uma corda que teria sido obtida dentro da própria casa. Além do casal, o filho de 16 anos de Jennifer, chamado Brady, também estava na residência no momento dos fatos. O adolescente, que ocupava um quarto no andar de baixo, afirmou categoricamente às autoridades que havia dormido durante o disparo da arma de fogo e que só despertou quando sua mãe foi até o seu quarto para avisá-lo do ocorrido. A descrição fornecida por Jennifer sobre o criminoso era específica. Tratava-se de um homem vestido inteiramente com roupas escuras e que ocultava o rosto com uma máscara feita de nylon. Esta imagem de um invasor misterioso e violento gerou uma preocupação imediata na comunidade local sobre a presença de um assassino perigoso à solta na região. James Nibbe, conhecido carinhosamente como Jim por seus amigos e familiares, possuía uma trajetória de vida marcada pela simplicidade e pelo bom relacionamento com todos ao seu redor. Ele nasceu no dia 30 de outubro de 1983, na região de Mankato, filho de Mervyn e Karen Nibbe. Jim era descrito como uma pessoa capaz de aquecer qualquer ambiente com seu sorriso pateta e sua personalidade genuína. Em 2002, ele se formou na escola de ensino médio Lake Crystal Wellcome Memorial High School, seguindo posteriormente para a Faculdade Comunitária e Técnica Minnesota West, onde se especializou como eletricista. Em outubro de 2005, ele concluiu seus estudos e passou a trabalhar como aprendiz para a empresa Maple River Electric. Além de sua vida profissional, Jim nutria uma paixão profunda pela vida ao ar livre, dedicando seu tempo livre à caça, pesca, canoagem e prática de esportes como golfe e vôlei. Ele também era conhecido por sua dedicação a projetos manuais de reforma em sua casa e pelo amor que demonstrava por seu cão de estimação. No âmbito familiar, James desenvolveu uma conexão muito forte e positiva com seu enteado Brady, tratando-o com afeto e compartilhando tarefas domésticas e passatempos de caça. Poucas semanas antes da tragédia, demonstrando preocupação com a segurança da família,
Jim comprou uma espingarda para Jennifer e insistiu que ela aprendesse a manusear a arma para proteção pessoal, realizando sessões de tiro ao alvo no terreno da propriedade. A narrativa apresentada por Jennifer sobre o momento do crime detalhava uma sequência de eventos aterrorizantes. Ela afirmou aos investigadores que nas primeiras horas da manhã encontrava-se no banheiro, preparando-se para o trabalho, quando ouviu um estrondo vindo do quarto. Ao espiar pela fresta da porta, ela teria visto o corpo de James e a presença do invasor mascarado. Segundo seu relato, ela tentou confrontar o homem que teria apontado a espingarda para a sua cabeça. No entanto, a arma teria falhado ou travado, forçando o agressor a mudar de tática. Jennifer descreveu que foi então arrastada pelos cabelos até a sala de estar, onde o invasor tentou imobilizá-la. Ela sustentou que sua vida só foi poupada porque o cachorro da família começou a latir freneticamente, assustando o criminoso e fazendo-o fugir da residência. Antes de partir, o agressor teria dito a ela que era uma mulher de sorte por não estar morta. Esse relato ganhou um contexto adicional quando foram mencionados rumores na vizinhança sobre pessoas estranhas rondando quintais com lanternas em noites anteriores. Em busca de possíveis suspeitos, Jennifer apontou o nome de Paul Hallberg, um ex-namorado com quem ela havia tido um término difícil anos antes. Ela sugeriu que Paul poderia estar agindo por ciúmes ou ressentimento devido ao seu casamento com James. Os investigadores localizaram Paul, que se mostrou cooperativo e expressou choque com a notícia, descrevendo Jim como um homem íntegro e afirmando que nunca teve problemas com ele, mantendo qualquer conflito restrito apenas ao seu passado com Jennifer. Conforme a perícia avançava, a história do invasor solitário começou a apresentar fissuras significativas. Os investigadores notaram imediatamente que, embora estivesse chovendo e o solo estivesse lamacento no exterior da casa, não havia uma única pegada ou rastro de lama no interior da residência. A análise técnica também não encontrou qualquer sinal de entrada forçada em portas ou janelas, sugerindo que ninguém havia invadido o local fisicamente. Além disso, os ferimentos relatados por Jennifer tornaram-se objeto de escrutínio rigoroso. Os cortes em suas coxas foram descritos pelos oficiais como excessivamente retos e perfeitamente alinhados, características que não condiziam com um ataque feito durante uma luta desesperada, mas sim com marcas auto-infligidas de forma deliberada. Outro ponto crítico surgiu durante os depoimentos, quando Jennifer apresentou contradições sobre sua exata localização no momento do disparo, alternando entre dizer que estava no chuveiro e afirmar que estava escovando os dentes diante do espelho. A investigação também confirmou que a espingarda utilizada para desferir o golpe fatal era exatamente a mesma que James havia presenteado à esposa para sua segurança, e que a arma fora convenientemente deixada do lado de fora da casa após uma prática de tiro na noite anterior. Essas evidências físicas e comportamentais começaram a indicar para os detetives que a cena do crime fora meticulosamente forjada e que o verdadeiro perigo não vinha de um intruso externo, mas de dentro do próprio lar dos Nibbe. Para completar a análise deste caso tão complexo, os investigadores focaram em como cada detalhe físico contradizia a urgência e o pavor descritos na chamada inicial para o serviço de emergência. A falta de desordem na casa, onde nada de valor fora subtraído e nenhum móvel parecia ter sido movido em uma luta real, reforçava a tese de uma encenação planejada. O depoimento do jovem Brady também foi fundamental, pois sua reação de choque e sua atitude de pegar sua própria arma de caça para proteger a mãe na entrada da casa indicavam que ele acreditava sinceramente na história do invasor, sem saber que a realidade era muito diferente. A polícia percebeu que a construção da narrativa de Jennifer dependia de detalhes que ela mesma havia criado, como a localização da corda e da faca, elementos que ela conhecia bem por estarem em sua própria cozinha e garagem. O fato de James ter sido morto com sua própria arma, carregada com munição que ele mesmo ensinara Jennifer a usar, fechava o cerco sobre a versão oficial dos fatos.
Diante de tantas falhas técnicas e lógicas, o foco da investigação mudou definitivamente, deixando de procurar um estranho na escuridão para concentrar-se na mulher que afirmava ser a maior vítima daquela madrugada sangrenta em Lake Crystal. A investigação sobre a morte de James Knibb tomou um rumo decisivo quando os oficiais da lei apreenderam um objeto de valor inestimável para a compreensão da dinâmica doméstica do casal. Um caderno espiral que servia como diário para Jennifer Knibb. Nestas páginas manuscritas, os investigadores encontraram uma realidade que contrastava severamente com a imagem de harmonia apresentada aos vizinhos e amigos. Jennifer utilizava o espaço para registrar profundas e crescentes frustrações conjugais, revelando um ressentimento acumulado contra o marido. Em seus escritos, ela descrevia James como um fardo financeiro constante para a família, vendo-o como uma figura que drenava seus recursos e esforços. A irritação de Jennifer estendia-se para a esfera física e íntima, onde ela registrou que o comportamento de James se tornara irritante, queixando-se de que ele tentava tocá-la ou manter proximidade física de uma maneira que a incomodava profundamente. Ela descreveu uma sensação de exaustão emocional, sentindo que estava sempre em uma posição de dar e dar, sem receber qualquer retorno significativo do parceiro. Paradoxalmente, o diário também continha registros de momentos de leveza cotidiana que ocorreram pouco antes da tragédia, como uma menção de que, na noite anterior ao assassinato, a família havia se envolvido em uma brincadeira incomum, descrita como uma luta de almôndegas durante o jantar com seu filho Brady. Para além das páginas do diário, as análises técnicas conduzidas nos registros telefônicos de Jennifer trouxeram à tona uma vida secreta, mantida fora do casamento. Os dados confirmaram que ela mantinha um caso emocional intenso com um ex-namorado, identificado como Greg Nielsen. O relacionamento era alimentado por uma troca frequente e volumosa de mensagens de texto e fotografias de caráter sexualmente explícito. Essas comunicações revelaram não apenas a infidelidade, mas também a frieza do planejamento de Jennifer. As mensagens mostravam que ela estava organizando um encontro físico e íntimo com seu amante para ocorrer apenas 2 dias após a data em que James foi morto. Essa evidência sugeriu aos investigadores que a eliminação de James não era apenas uma questão de desabafo emocional, mas um passo calculado para abrir caminho para uma nova vida com outra pessoa, livre das amarras do casamento que ela descrevia como sufocante em seu caderno pessoal. A situação financeira dos Knibb era de fato desesperadora, confirmando as queixas encontradas nos escritos de Jennifer. A investigação avançada sobre as contas do casal revelou que eles estavam seriamente atrasados nos pagamentos da segunda hipoteca da residência rural e acumulavam dívidas crescentes em diversos cartões de crédito. No meio dessa turbulência econômica, um detalhe chamou a atenção das autoridades. Uma apólice de seguro de vida, no valor de $250 mil, havia sido contratada em nome de James Knibb apenas 2 meses antes de sua morte. James havia comentado com seu empregador que a iniciativa para a contratação do seguro partira de Jennifer, embora ele tivesse concordado com a ideia na época. O comportamento de Jennifer após o crime serviu para solidificar as suspeitas. Ela entrou em contato com a companhia de seguros para tentar resgatar o valor integral da apólice exatamente no dia seguinte ao falecimento do marido, uma pressa que os detetives consideraram altamente incomum para alguém que acabara de sofrer uma perda traumática em casa. Por trás da fachada de enfermeira dedicada no centro cirúrgico de Mankato, Jennifer escondia um vício químico avassalador que consumia grande parte da renda familiar. A investigação revelou que ela possuía uma dependência oculta em um medicamento analgésico chamado Tramadol, chegando a consumir uma quantidade alarmante que variava entre 100 a 180 comprimidos por semana. Para sustentar esse hábito dispendioso de aproximadamente 8 pílulas de 50 miligramas por dia, Jennifer utilizava sua posição profissional de forma criminosa.
Ela confessou posteriormente que roubava blocos de prescrição médica de seus colegas de trabalho e falsificava as assinaturas dos doutores para obter as substâncias de que precisava desesperadamente para evitar os sintomas severos de abstinência. Esse ciclo de vício e fraude explicava por que, apesar de Jennifer trabalhar em múltiplos empregos e turnos dobrados, a família continuava mergulhada em dívidas e cartas de cobrança. O comportamento da viúva nos dias que se seguiram ao crime gerou estranhamento e revolta entre os familiares de James. Jennifer recusou categoricamente o pedido da família Nibe para que o corpo de James fosse enterrado em um lote específico que seus pais, Mervyn e Karen, haviam selecionado em um cemitério local, insistindo em um local de sepultamento diferente. Além da disputa sobre o funeral, ela reteve diversos pertences pessoais de James que possuíam imenso valor sentimental para os pais dele, impedindo que a família tivesse acesso a qualquer lembrança física do filho. Durante as cerimônias fúnebres, testemunhas e amigos próximos notaram com perplexidade que Jennifer não derramou uma única lágrima pela morte do marido, mantendo uma postura que muitos consideraram fria e desprovida de remorso real. Esse distanciamento emocional e a atitude hostil em relação aos sogros aumentaram as tensões na pequena comunidade de Lake Crystal e reforçaram o foco dos detetives nela. Enquanto Jennifer tentava manter a aparência de vítima, a polícia de Blue Earth County a colocou sob vigilância cerrada, liderada pelo capitão Rich Murray e pelo detetive Paul Barta. Durante esse período de monitoramento, ela foi flagrada pelos agentes visitando o apartamento de seu amante pouco tempo depois do assassinato de seu marido, confirmando que seu interesse romântico externo permanecia ativo apesar da tragédia recente. Com o acúmulo de evidências físicas, financeiras e comportamentais, as autoridades obtiveram o mandado necessário para sua detenção. Jennifer Nibe foi formalmente presa no dia 10 de setembro de 2010, exatamente no estacionamento do centro cirúrgico onde trabalhava. A prisão ocorreu 10 dias após o crime, e os detetives notaram que ela pareceu genuinamente surpresa e chocada ao ser abordada, acreditando que sua narrativa de um intruso mascarado havia sido aceita pela polícia. Levada para o centro de detenção, Jennifer inicialmente recusou-se a prestar esclarecimentos adicionais. No entanto, após passar uma noite na cela, sua resistência emocional enfraqueceu e ela solicitou uma reunião com os investigadores para confessar a verdade sobre os eventos daquela madrugada de agosto. Durante o interrogatório, ela recuou completamente de sua história sobre o invasor e admitiu ser a responsável pelo tiro, proferindo a frase ambígua: "Fui eu, mas não era eu." Jennifer detalhou o planejamento do ato, confessando que buscou a espingarda que James havia lhe dado, carregou-a com um único cartucho e retornou ao quarto onde ele dormia. Para garantir que o disparo fosse preciso e para abafar o barulho, evitando que o som acordasse seu filho Brady no andar inferior, ela usou uma manta que estava no pé da cama. Ela colocou o tecido sobre o ombro de James e apoiou o cano da arma ali antes de puxar o gatilho. A ré também admitiu aos detetives a extensão da encenação que realizou para forjar a cena do crime antes de ligar para o serviço de emergência. Ela confessou ter movido cadeiras na sala para simular uma luta, derrubado objetos e espalhado deliberadamente uma corda e uma faca de cozinha pelo ambiente para dar veracidade à história de agressão. Jennifer alegou que no momento do crime estava em um estado de pânico e que ouvia vozes em sua cabeça que repetiam incessantemente a frase "Ele é o diabo, ele é o diabo", o que a teria impelido a cometer o assassinato. Ela tentou justificar suas ações, afirmando que a combinação avassaladora do vício em comprimidos analgésicos e a pressão financeira insuportável a haviam transformado em uma pessoa que ela mesma não reconhecia mais, uma mentirosa que vivia apenas em função da próxima dose da droga. Durante as fases subsequentes do processo judicial, a estratégia da defesa concentrou-se em transformar a imagem de James Nibe e apresentar Jennifer como a verdadeira vítima da situação.
O advogado Rich Hillesheim liderou essa tese, alegando perante o tribunal que sua cliente sofria de um quadro grave de transtorno de estresse pós-traumático. Segundo a defesa, esse distúrbio mental teria sido o resultado direto de anos de abusos físicos e sexuais sistemáticos, supostamente cometidos por James ao longo de todo o casamento. Os defensores argumentaram que tais atos de violência ocorriam em uma frequência de, no mínimo, uma vez por semana, por vezes ocorrendo com mais regularidade ainda. Essa linha de argumentação buscava justificar o crime como um ato desesperado causado por uma mente alterada pelo trauma prolongado e pelo calor da paixão provocado pelo abuso sofrido. Em um esforço adicional para prejudicar a reputação e a integridade de James, a defesa utilizou informações extraídas do relatório de necropsia. Um teste de triagem realizado após a morte indicou que James era positivo para o vírus HIV, e essa informação foi apresentada para sugerir comportamentos de risco ou desvio de caráter por parte da vítima. No entanto, essa alegação foi prontamente contestada por evidências médicas robustas. O médico legista, responsável pelo caso, prestou depoimento, esclarecendo que os resultados de triagem rápida pós-morte não possuem natureza diagnóstica e são frequentemente inconclusivos. Ele explicou que erros técnicos e falsos positivos são extremamente comuns em testes realizados após o falecimento, podendo ser causados por diversos fatores, como infecções pelo vírus Epstein-Barr, distúrbios autoimunes ou até mesmo por uma vacinação recente contra a influenza. Além disso, os registros médicos oficiais provaram que James havia passado por uma avaliação de saúde completa apenas 2 meses antes de sua morte, no mês de junho, na qual o resultado para HIV foi categoricamente negativo. A exposição pública de informações médicas pessoais e as acusações de abuso causaram um profundo impacto emocional na família de James. Seus parentes declararam publicamente que se sentiam revitimizados pela tentativa deliberada de Jennifer de manchar o caráter de um homem que não estava mais presente para se defender das acusações. A irmã de James, Leslie Johnson, enfatizou que a divulgação de dados médicos imprecisos era uma tática dolorosa e desrespeitosa para aqueles que já lidavam com a perda. Além das alegações contra a vítima, Jennifer tentou invalidar sua própria confissão inicial. Ela alegou aos investigadores e ao tribunal que não possuía qualquer lembrança de ter admitido o crime ou de ter fornecido detalhes sobre o planejamento da morte. Segundo sua justificativa, ela estaria sob um efeito tão intenso de medicamentos e drogas no momento do interrogatório que sua capacidade mental estaria completamente comprometida, tornando suas declarações anteriores não confiáveis perante a lei. Jennifer inicialmente tentou utilizar a chamada tese da insanidade, alegando que as vozes que ouvia eram evidências de que ela não estava em seu juízo perfeito no momento em que carregou a arma e disparou contra James enquanto ele dormia de bruços. Ela argumentou que sua mente estava em um estado tão alterado pelo uso crônico de drogas que não poderia ser responsabilizada criminalmente. Entretanto, essa tentativa de evitar o julgamento falhou quando uma avaliação psiquiátrica oficial foi realizada. Os resultados da avaliação indicaram que, apesar do vício e do estresse relatado, Jennifer era plenamente competente para enfrentar o tribunal e possuía compreensão suficiente de seus atos no momento do crime. Esse parecer médico foi fundamental para que o juiz permitisse a continuidade do processo criminal, rejeitando as moções da defesa para anular o caso ou reduzir a responsabilidade da ré com base em sua saúde mental. Com o avançar das audiências e a percepção de que as alegações de abuso poderiam influenciar o júri, a promotoria decidiu reavaliar a condução do caso. Após discussões detalhadas com os familiares de James, os promotores optaram por oferecer um acordo judicial à ré para garantir que ela cumprisse uma pena substancial em regime fechado. Jennifer Nibbe aceitou o acordo de confissão em julho de 2012, o que resultou na retirada da acusação original de homicídio em primeiro grau. Em troca, ela se declarou culpada pela acusação de homicídio intencional em segundo grau,
uma manobra jurídica que lhe permitiu evitar a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença oficial foi proferida pelo juiz Bradley Walker, que condenou Jennifer a uma pena total de 25 anos e 6 meses de prisão. Como parte das determinações judiciais, Jennifer foi condenada a ressarcir a família Nibbe pelos custos relativos ao sepultamento e cerimônias fúnebres de James, um montante que totalizou $11.400. O juiz estabeleceu que esse pagamento deveria ser realizado através da utilização de qualquer quantia que a condenada viesse a receber por trabalhos realizados dentro do sistema prisional, embora registros posteriores indicassem que nenhum valor havia sido pago até determinado período. A batalha legal não se encerrou com o veredito criminal. No ano de 2014, os herdeiros e parentes próximos de James entraram com uma ação civil por morte culposa contra Jennifer. Inicialmente, a família buscou uma indenização de $1 milhão como compensação pelos danos causados. O processo civil resultou em uma nova derrota para Jennifer, que foi sentenciada a pagar $220 mil em restituição à família da vítima. De acordo com os registros do Departamento de Correções de Minnesota, Jennifer Nibbe cumpre sua pena no Centro Correcional de Shakopee. Ela terá o direito de solicitar a liberdade condicional supervisionada a partir de agosto de 2027. Nesse momento, ela terá aproximadamente 50 anos de idade. O encerramento total de sua sentença de prisão está previsto para o mês de fevereiro de 2036. A família de James Nibbe dedicou-se a transformar a tragédia em um legado de ajuda ao próximo e preservação da honra de James. Eles criaram uma bolsa de estudos em sua memória, denominada James M. Nibbe Outstanding Character Award. Esse prêmio é concedido anualmente a um estudante da escola Lake Crystal Wellcome Memorial High School que demonstre as qualidades de caráter e bondade que James possuía em vida. Além do apoio educacional, os parentes de James empenharam-se em uma luta legislativa para a aprovação de uma nova norma jurídica que ficou conhecida como a Lei de Jim. O objetivo dessa legislação é proteger as famílias de vítimas de homicídio em situações onde o autor do crime é o próprio cônjuge. A lei visa garantir que os parentes consanguíneos da vítima tenham direitos legais imediatos sobre a propriedade e os pertences do falecido, impedindo que o assassino ou sua família fiquem com os bens. Essa medida foi motivada diretamente pelas dificuldades que os pais de James enfrentaram quando Jennifer tentou reter todos os pertences dele. Durante o longo período de busca por justiça, a família sofreu uma perda adicional. O pai de James, Mervyn Nibbe, faleceu no mês de setembro de 2011, pouco mais de um ano após o assassinato de seu filho. Mervyn partiu sem ter a oportunidade de ver a condenação final de Jennifer ou a implementação da lei pela qual tanto lutou. No entanto, por um pedido da família aceito pela administração do cemitério, o lote de sepultamento de Mervyn foi posicionado exatamente ao lado do túmulo de James, permitindo que pai e filho descansassem juntos.